Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia. É o 15 de março de 2024. Vamos dar graças ao nosso Deus Altíssimo, Deus de Israel, por Jesus Cristo, né, irmãos? Dar graças pela vida que Ele nos deu, pela redenção, pelo pão de cada dia, pelos livramentos que Ele nos tem dado. E vamos continuar no nosso caminho, orando, meditando, caminhando em direção a Jerusalém Celestial, na esperança de sermos contados no número das virgens prudentes, aquelas que ouvem a palavra e a põem em prática, e serão arrebatadas naquele grande dia, arrebatamento da igreja, quando o Senhor Jesus vier pela segunda vez aqui na terra para buscar os seus eleitos, as suas virgens prudentes, a sua igreja. Amém, né, irmão? Graças a Deus. Vamos continuar aqui com o nosso vídeo, Nós estamos falando de julgamentos e juízos, Então nós temos visto aí até agora ensino do Senhor Jesus e dos apóstolos. O resumo desses ensinos é o quê? Não julgueis para não serdes julgados. Isso significa o quê? Depois o Senhor Jesus mesmo diz, julgai segundo a reta justiça. Depois ele mesmo diz, eu não julgo a ninguém, quem julga é a minha palavra. Então a palavra que é viva, eficaz, espada de dois gumes, ela nos julga, ela julga o mundo, ela vai julgar o mundo, vai julgar os anjos, vai julgar a igreja, Está julgando a igreja, está julgando o mundo. A palavra do Deus vivo, porque ela é viva, porque ela é uma espada, porque ela é eficaz. E porque ela é o grande mistério do Deus vivo, que é o seu Filho Jesus Cristo. E amém, graças a Deus. Então, quando ele fala, não julgueis para serem julgados, ele está falando de quê? De que alguém possa julgar alguém segundo a sua opinião própria, segundo o seu mandamento próprio, segundo a sua criação própria. E não segundo o mandamento, não segundo a palavra. Quando formos julgar alguém, temos que falar a palavra. Por isso é que o Pedro disse lá, Quem falar, fala o que está escrito, para que ele não seja tido como um legislador, Legislador é aquele que cria leis, que cria regras, Certo? Então, se eu crio uma regra e começo a julgar o irmão por isso, eu estou, julgando segundo a minha própria opinião, não estou julgando segundo a reta justiça. Não é verdade? Então, o resumo de tudo isso que a gente está vendo é isso aí, o julgamento, Vimos aí os ensinos do Senhor Jesus, estamos vendo os ensinos dos apóstolos. O último ensino que a gente viu foi o do Tiago, que ele fala que há só um legislador, Olha aí. Há um só legislador e um só juiz, no capítulo 4 e no versículo 12. Então, o legislador é aquele que cria regras, que cria leis, Então, se eu crio uma lei e vou querer impor essa lei a alguém, eu estou fazendo exatamente um julgamento, dele, eu vou fazer um julgamento, Se eu acho que comer carne, digamos assim, comer carne é pecado, digamos assim, ou não convém, aí eu vou querer, então, impor essa regra. Essa é uma regra que foi eu que criei, que não tem nada escrito, não tem nenhum ensinamento sobre isso, Aí, se eu digo que carne é pecado, comer carne é pecado, eu vou querer impor esta regra ao irmão.
Isso aí é que é o que? Julgar, não julgueis para ser julgados. Segundo a opinião e segundo a sua seu próprio entendimento, né? Então vamos continuar aí com os ensinos apostólicos acerca de julgamentos, né? Acerca de tudo isso que nós estamos vendo aí. Julgamentos e juízos, né? Caindo aqui. Então, irmãos. Alô, irmãos. Vamos continuar aqui com o vídeo de hoje, né? No dia 15 de março de 2024. Houve um problema aqui, né? Aí eu tive que interromper e vou continuar aqui com a gravação. Certo? Então nós estamos falando de juízos, de julgamentos de juízos, estamos falando dos ensinos apostólicos, né? E aí agora nós vamos ler aqui Hebreus capítulo 12, para nós vermos aqui o que o apóstolo aqui nos ensina acerca de juízos e julgamentos, né? Ele vai dizer aqui o 12:1, vamos lendo aqui, né? Hebreus 12:1. Portanto, nós também, né? Pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, né? E assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido. Então está aqui, irmãos, ó. A essência do que a gente está dizendo é isso aqui. Os esqueceste da exortação, né, que argumenta convosco como filhos, né? Porque nós que cremos, né, que pertencemos à igreja, somos tidos como filhos, né? Certo? Então, filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaie quando por ele fores repreendido. Mas aí eu pergunto, o Senhor está aqui para repreender e para corrigir alguém? Não, né? Mas ele deixou alguém, né? Ele deixou a igreja, deixou o ministério, né? Deixou alguém que fala a palavra dele, que é viva, né? A palavra dele é viva, está escrito. Então, aquele que esquece da exortação, né? E que argumenta, essa exortação que argumenta conosco, como filhos, né? Aquele que despreza a correção, né, do Senhor e até desmaia quando a ouve, né, quando é repreendido, porque, na verdade, quando eu ouço uma palavra que me fere, que me repreende, né, eu estou sendo corrigido pela palavra, né, estou sendo corrigido pelo Altíssimo, pelo Deus vivo, pelo Senhor Jesus, e não por aquele que está lendo a palavra. Por que isso? O Senhor Jesus disse, né? A palavra é que julga. Então a palavra é que julga. Aquele que fala não é ele que está julgando. Se ele estiver falando segundo a palavra, né? Se ele estiver falando segundo a opinião dele, não. Aí realmente é ele que está falando. Então a
a essência da coisa que nós estamos querendo dizer, isso aqui, uma das essências, né? Aí no versículo ele diz assim, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então, o Altíssimo, Deus de Israel, né? Ele corrige aquele que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Essa correção é o que? É a palavra. Esse açoite é o que? É a palavra, que é a espada, né? Certo? E aí ele vai dizer, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Nós vamos parar por aqui hoje e amanhã a gente continua, se Deus quiser, e Pai seja com todos nós.